por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Perto quero estar. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Quero convidá-los a se colocar em pé. E gostaria de convidá-los a, nesta noite, nós fazemos um lindo momento de adoração
ao nosso Deus. O Senhor é aquele que é dono dos nossos caminhos, e é por isso que nós adoramos e exaltamos ao nome do Senhor. E agora eu gostaria de convidá-los a, juntamente com Yuri, fazer esta leitura inicial. Leiamos. Tendo Faraó deixado ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de nuvem durante a noite. Amém. E é por isso, por causa deste Deus que está conosco, que caminha conosco, que nós temos confiança todos os dias de falar que mesmo com tantas situações, tantos problemas, tantas coisas que nos afligem, nós temos confiança de que o Senhor é a luz que nos alumia e também é aquele que nos traz conforto e consolo com a sua nuvem, que nos traz esse frescor. E assim como Ele guia o povo no deserto, Ele quer guiar o povo dEle. Cantemos todos: guia-me sempre, meu Senhor. Janine, coloca a letra, então, guia-me sempre, meu Senhor. Mesmo com os problemas que acontecem, né, nós temos a confiança de continuar cantando e louvando ao Senhor em adoração a Ele. Nada pode parar a nossa adoração. Cantemos todos juntos. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir,
Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz, lave como outro velho eu, lá meu espírito reviveu, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Gostaria de convidar a nossa irmã Nem para estar à frente desta oração. Amém, né? Vamos orar. Deus, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa para louvar e agradecer o Teu nome. Senhor, a gente também estamos aqui para Te agradecer e também para Te pedir que o Senhor venha abençoar cada irmão que aqui entrou, que o Senhor abençoe também todos aqueles que não vieram, porque o Senhor sabe qual o motivo, que o Senhor derrame bênção do céu sobre a vida de cada um. E que a gente ande de valor em valor, sempre olhando para frente e seguindo a Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É um prazer estarmos juntos aqui, em família, em comunidade, adorando ao nosso Deus. Os nossos caminhos não seriam os mesmos se não tivesse a presença gloriosa dEle. A nossa vida, ela não teria tanta cor, tanto brilho, se não fosse o Senhor nos nossos dias. Que cada um de nós, tanto os que estão presentes, tanto aqueles que vão assistir essa transmissão pelas redes sociais, que conduzam os seus caminhos através da vontade do Senhor. Entreguem as suas vidas ao nosso Deus, porque Ele pode nos conduzir em todos os momentos. O próprio Davi já dizia o seguinte, que até mesmo em caminhos de morte, o Senhor está conosco. Ele não nos abandona. Se em caminhos assim, tão complicados, difíceis, Ele guiou muitos daqueles que o amavam, imagine a nós. Nós também temos esse privilégio de sermos conduzidos pela mão do Senhor, conduzidos pelo Seu Espírito Santo. Todos nós juntos estamos nesta caminhada, e é uma caminhada feliz, mesmo com muitas dificuldades. Estamos aqui juntos para estarmos apoiando uns aos outros, e cada um de nós, neste apoio mútuo, nós estaremos nos fortalecendo de fé em fé. E eu gostaria de apresentar aqueles que nos visitam.
eu vou dizer uma coisa, ó, o Pietro e o Enzo, eles estão evangelizando mais do que a gente, tá? Os adultos, porque não é possível. Sempre eles... exatamente, só eles. Olha aqui, ó, eles já trouxeram mais uma amiguinha. Eles trouxeram uma princesinha linda ali. Eu quero dar as boas-vindas à Luana. Luana, nós te amamos e nos alegramos com a sua presença em nosso meio. E a nossa alegria é que você volte aqui mais vezes, viu, Luana? Qualquer coisa você cobra o Pietro e o Enzo de te convidar de novo, viu? E se eles não convidar, pode vir, tá bom? A gente vai te amar enquanto você estiver aqui. E outra coisa, se você não vier, eu vou falar para o Pietro e o Enzo te buscar. Então é para você vir. Nós nos alegramos com a sua presença. E é uma alegria, irmãos, a presença de cada um de vocês aqui. Este lugar não seria o mesmo sem vocês aqui. Cada um com seu rostinho, com seu sorriso, com a sua contribuição. E mais do que eu, o nosso Senhor, Ele se alegra, porque estamos reunidos para junto adorarmos o nome do Senhor. Só temos um dia na semana de estarmos aqui juntos presencialmente. Vamos valorizar este dia. Vamos aguardar com expectativa estarmos juntos para adorarmos ao Senhor. E agora eu quero que vocês se coloquem em pé, porque nós vamos cantar hinos ao Senhor e eu gostaria de convidar a equipe de louvor para nos conduzir nestes louvores. A graça e paz, igreja. A graça e paz, igreja. Amém. Mais forte. A graça e paz, igreja. Amém. Felizes com Jesus. Amém. Que essa noite nós possamos declarar que só o Senhor é santo, digno de glória, de louvor. Amém. Tu
Amém, Jesus. Eu gostaria que a Yasmin e a equipe de louvor continuasse aqui à frente, por favor. Os irmãos podem se assentar, podem ficar à vontade. Nós vamos fazer agora o nosso momento de oferta. Eu gostaria que vocês cantassem novamente a primeira canção, Só Tu És Santo, para que a gente possa recolher as nossas ofertas e os nossos dízimos. Tudo já está preparado aqui, o Senhor preparou tudo para nós. Nós estamos em sua casa. Nós estamos dispostos a estar aqui com o nosso coração em chamas pelo nosso Deus. Nós queremos estar neste lugar. E por isso nós podemos ofertar e dizimar com alegria este lugar, porque nós sabemos que o Senhor opera neste lugar, nós sabemos que este lugar está aberto para receber todos quanto queiram entrar aqui e adorar ao nome do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode deixar ali no nosso ofertório, enquanto cantamos uma canção. Preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Em sua presença, Pai. Não há outro como Tu, Senhor Deus eterno. Essa é uma verdade que nós carregamos latente em nossos corações, Pai amado. Pai querido, essas portas estão abertas, graças à Tua vontade, Senhor, e ao Teu povo, que contribui com alegria para esta causa, Pai. Senhor Deus eterno,
que as janelas dos céus estejam abertas sobre este lugar e sobre os teus filhos, não porque eles contribuem para este lugar, Pai, mas porque os corações deles clamam com desejo da tua presença, Senhor Deus eterno, e eles acreditam, Senhor Deus eterno, no teu reino, no teu infinito amor. Eles sabem que estão banhados pela tua misericórdia, Pai, e sabem quantos ainda precisam adentrar este lugar, meu Pai. Por isso, meu Deus eterno, todos nós colaboramos com a tua obra, Pai amado, colaboramos para que este lugar permaneça aberto. Senhor Deus eterno, eu peço a ti, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando, conduzindo o seu povo, meu Pai, que em suas necessidades, Senhor Deus amado, eles saibam, meu Pai amado, que o Senhor é Deus provedor, meu Pai amado. Que todos nós, meu Deus, a uma, nos alegremos, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai amado, tem, meu Deus, sido aquele que sustenta as nossas vidas e a nossa fé. Nós te agradecemos, meu Pai amado, porque o Senhor, meu Deus eterno, é um Deus santo, é um Deus justo e és um Deus fiel. Amém, amém, Pai. Glória a Deus, aleluias. E agora, convido as crianças e a tia da salinha, que é a nossa irmã Keila, e as suas assistentes para sair com as crianças de 0 até 10 anos de idade. E agora também é com muita alegria que eu quero chamar aqui à frente o nosso irmão João para nos trazer a reflexão da noite intitulada Caminhando com Fé em Jesus. Queridos irmãos e irmãs, fechem seus olhos, vamos orar. Amado Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, toda a majestade, Senhor. Obrigado por nos trazer a esse local, a esse templo, para juntos, Senhor, meditarmos sobre a Sua palavra e sobre a Tua vontade nas nossas vidas. Senhor, ilumina a minha mente, meu coração e a minha boca, Senhor, para que fale o que o Senhor quer que eu fale. E, Senhor, ilumina os ouvidos e o coração do nosso povo, da nossa comunidade, para que tenha o coração fértil, aberto para receber a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Por favor, irmãos e irmãs, esse tema, caminhando com fé em Jesus, parece um tema tão comum, né? Quase que a gente começa falando o seguinte: quem de nós presente aqui não gostaria de caminhar com Jesus? É uma coisa tão óbvia até, né? Todos nós que estamos aqui queremos fazer isso, mas vejam bem, entre a intenção e a prática existe uma pequena diferença. Então, no nosso dia a dia, mesmo que isso esteja no nosso coração, às vezes nem tudo se torna realidade. Nesse contexto que eu coloco esse título para nós refletirmos nessa noite, quando se fala em caminhar ou em caminhando, poderíamos substituir até essa palavra por viver ou vivendo. Por favor, Janine, pode passar ao próximo slide, e eu vou convidar os irmãos para irmãs se colocarem de pé, e vamos fazer a leitura desses breves versículos.
Leiamos em nome de Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias, aleluias, amém. Podeis sentar. Queridos irmãos, essa passagem veio da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses eram uma comunidade muito amada por Paulo, todas eram, naturalmente, mas ele tinha um apreço muito especial por essa comunidade, porque era uma comunidade muito viva, uma comunidade muito missionária, e Paulo inclusive recebeu a ajuda deles, né? E eles ajudavam até outras comunidades, e Paulo tinha uma alegria muito grande ao se dirigir a essa comunidade de Filipos, mas também existiam perigos que rondavam essa comunidade, como a heresia, como o gnosticismo, como algumas outras culturas que vinham junto com o judaísmo, né? Então Paulo sempre, nessa comunidade, ele até não exortava tanto, né? Aquela exortação de, dar uma dura no povo, né? Ele era mais suave, ele era mais alegre, ele colocava as coisas assim muito do coração mesmo para essa comunidade. E isso também hoje para nós, Deus por meio de Paulo nos coloca essas palavras hoje. Vocês notem que tem 3 palavras muito importantes aqui nesse título: caminhando, de caminhar, fé e Jesus. São 3 palavras que norteiam hoje essa reflexão. No contexto que nós estamos falando aqui, como eu disse no início, esse caminhar ou caminhando se reflete a questão de viver, vivendo. É nesse sentido que eu quero falar. Então, quando se fala caminhar, o que vem à nossa mente é viver, é a vida. E o que é a vida? A vida é o nascimento, é crescer, é fazer atividades, é passar por tudo que cada um passa. Isso é a vida, isso é viver. É sorrir, é cantar, é chorar, é ter vitórias, passar pelos perrengues que cada um passa, é enfrentar os desafios que cada um de nós enfrentamos, dos mais variados tipos. É ser feliz também. Talvez seja como a música do Almir Sater, aquela que diz tocando em frente, que lá num determinado trecho da música ele se refere à vida como tocando a vida como um boiadeiro tocando a boiada, né? Talvez seja isso, simplesmente quando se fala na palavra viver. Assim também eu pergunto para vocês, e eu mesmo respondo, o que é a palavra fé, de modo geral? Quando se fala em fé, é a mesma coisa que estar dizendo eu acredito, é acreditar, é confiar, é a confiança absoluta em alguém ou algo. É acreditar que algo vai acontecer como eu espero ou acredito. Por exemplo, eu e o meu amigo Zé Antônio, nós temos fé que o Grêmio vai ganhar do Atlético Mineiro no próximo dia 25, né, Zé Antônio? Tem outras, não sei se aqui o pessoal costuma muito, mas lá no sul do Brasil tem muitas corridas de cavalo,
né, nos rodeios. Então é muito comum as pessoas estarem apostando nos cavalos lá, e o cara está do lado da gente e diz assim: eu tenho fé que o cavalo 25 vai ganhar essa corrida, né? Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele acredita, ele tem confiança naquele cavalo, que aquele cavalo vai chegar em primeiro lugar. Também temos outras formas de ver isso. É muito comum dizer para um amigo, ou mesmo dizer para um filho ou filha: eu ponho fé no meu filho nesse ponto. Ou meu amigo, eu ponho fé que você vai conseguir isso. Quer dizer, é a mesma coisa que dizer que está confiando, que acredita que a pessoa possa fazer aquilo. E agora a terceira palavra, a mais importante, Jesus. Quando a gente fala de Jesus, poderíamos ficar por horas aqui falando, porque Jesus é o Deus onipotente, tudo o que criou e tudo Ele sustenta, o que era, o que é e que sempre será. O que mais podemos falar de Jesus? Ele é o alfa, o ômega, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, nos mostrou o caminho da vida, morreu e ressuscitou, nos justificando dos nossos pecados, e Ele nos aguarda para uma vida eterna de felicidade junto a Ele. Poderíamos ficar muito tempo aqui descrevendo os atributos de Jesus. Vejam bem, irmãos, quando se fala caminhar ou viver, quando se fala em fé do jeito que eu falei, e quando a gente propriamente cita Jesus, em separado parece que ficam tudo coisas desconexas, né? Esse viver que é o dia a dia, que é os perrengues, que é a abertura do meu negócio, o Marcelo indo lá para o seu estabelecimento, ele e a Gislene, cada um de nós fazendo as suas atividades diárias. Parece que isso é quase um ativismo, né? Cada um acorda, faz as suas atividades do dia, chega em casa, repousa, no outro dia tem tudo de novo, né? Todos os dias parece que são muito semelhantes. Isso parece se a gente não coloca num contexto diferente isso, a nossa vida fica muito vazia. Então, agora, quando a gente junta essa frase, quando se junta o caminhar com a fé em Jesus, isso muda tudo, porque aí fica conexo. Eu quero, ou nós queremos, caminhar, exercitando a nossa fé junto a Jesus. Aí muda. Aí, aquele trabalho do Marcelo no seu dia, aqueles perrengues que o Zé Antônio passa recuperando a sua perna, aqueles perrengues que a Mari passa lá também na escola, com seus alunos, e os alunos também no seu dia a dia, caminhando e vivendo aquele dia com Jesus, é diferente, é um novo enfoque para nós. Isso tudo ganha um novo sentido. Essas palavras separadas são desconexas, nos servem apenas de informações, mas quando as juntamos, tudo se transforma e o sentido da vida aparece. Não somos apenas matéria, apenas corpo, nós somos alma, somos espírito, criados pelo Senhor. Então, quando nós deixamos essas questões desconexas e pensamos só em viver, pensamos que a fé é só acreditar nas coisas. Fé em Jesus é uma coisa, mas como eu disse agora há pouco, eu posso ter fé, eu posso acreditar em muitas outras coisas.
humanas, do dia a dia, do mundo. Mas quando eu coloco isso como uma frase construída dentro do meu coração, eu dou um novo sentido para a vida. E aí também eu lembro lá dessa canção do Almir Sater, que eu gosto muito dessa canção, tocando em frente. Lá num outro trecho mais adiante da mesma música, ele diz que tocar em frente é compreender a marcha. Eu até fico me perguntando se ele refletiu sobre isso que é compreender a marcha. Compreender a marcha, para nós cristãos, é justamente isso, é fazer essa conexão, não só das coisas do mundo, não só a fé nas coisas do mundo, mas juntar tudo isso e trazer aos pés do Senhor Jesus e colocá-lo na nossa vida diária. Porque todo ensinamento, toda edificação, queridos irmãos e irmãs, se não levarem para a vida prática, servem só de filosofias. E nós não queremos falar de filosofias aqui nessa igreja. Nós queremos que as coisas que são pregadas, as palavras como a de Paulo, que são nos expostas hoje, se transformem em vida nas nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos que essa palavra de Deus chegue ao nosso coração e se transforme em vida. Compreender a marcha é juntar essa frase e dar o devido sentido prático da vida de cada um. Agora, o viver é diferente, a fé é diferente, porque temos o Senhor Jesus fazendo parte desta caminhada. Aleluias! Caminhar com fé, queridos irmãos e irmãs, significa ação. Caminhar é um verbo de ação, não é ficar parado. Caminhar é ação. Quando cada um de nós, quando o Zé Antônio saiu daquele carro, ele exerceu uma ação. Ele disse: eu, em nome de Jesus, vou caminhar até lá. E caminhou. Ele exerceu essa ação de caminhar. Então, caminhar não é um ato imóvel, um ato parado. Caminhar com fé significa ação. Vejam, uma criança inicia a sua jornada praticamente imóvel, né? Ela está ali, nasceu, está recém firmando seus ossinhos, não sabe nem que o mundo existe, né? Mas em seguida, quando olhamos, nós percebemos o brilho no olhar dessa criança. As suas mãos e pernas, dali poucos dias, já começam a se movimentar, a balançar, e logo, como a gente vê as nossas crianças, Isis, Maitê, Rebeca e outras crianças, o Brian agora, em seguida, eles se lançam ao inesperado. Logo essas crianças vislumbram o alvo e para lá se dirige. Quando ela olha, quando a Maitê olha algo, ela já sai mandando a perna, né, Juliana? É assim. Ela acredita que os braços dos pais são a sua segurança. Ela se alegra com as suas atividades. Ela é feliz. Assim somos nós em relação à nossa fé em Cristo. Olhemos para trás. Quando descobrimos Jesus em nossas vidas, éramos bebês na fé, nem sabíamos muitas vezes quem era Jesus, pensávamos até que ele era um objeto do Natal, talvez aquela estatuazinha do presépio, ou aquela estatuazinha deitado na manjedoura, e essas datas nos reportavam a presentes, a doces, guloseimas.
talvez o víssemos como um personagem muito distante, como de um conto de fadas. Mas quando Ele tocou o nosso coração, e como Ele tocou o nosso coração, de repente foi por meio de um amigo, de uma pessoa querida, de repente foi por uma situação peculiar na nossa vida, de alguma forma nós fomos tocados por Ele. Vejam como isso é importante, como às vezes uma pessoa se torna, às vezes até mesmo sem ela ter essa noção, instrumento nas mãos de Deus. Quantas pessoas já foram compelidas a refletir na sua vida e buscar o Senhor Jesus, de repente por um convite de um amigo. Muitas aconteceram assim. Muitos foram por uma situação que aconteceu na sua vida e de repente ela acordou para a vida e viu que aquele caminhar, aquele viver que ela estava, não resultaria num futuro muito bom para ela, e de repente ela enxergou Jesus em algum lugar e se aproximou de uma comunidade e foi tocado por Jesus. Nós sabemos que desde a eternidade o Senhor já estava procurando aquela pessoa, já estava com ela no seu coração, mas faltava a pessoa dar o passo. Aí essa pessoa despertou e logo quis caminhar, quis ir mais além. Eu falo você, mas esse você serve para mim nessa noite também, como sempre serviu para nós, né? Você teve um sentimento que isso era bom, que você havia encontrado um caminho agradável, que preenchia a sua vida, que dava novo sentido, e como um alvo, você o avistou e caminhou para lá, e disse para si mesmo, como diz aquela música, onde houver sol, é para lá que eu vou, e o sol do mundo brilhou no seu coração, e você foi atrás do Senhor Jesus, e você alçou essa caminhada, iniciou essa caminhada, de início, que nem essa criança que eu falava, meio sem jeito, meio como se cambaleante, depois com passos mais seguros, mais confiantes, e foi. A sua fé cresceu, e você quis conhecê-lo melhor, conhecer melhor a Jesus, passou a falar dele, e achou os seus ensinamentos excelentes, leu as suas parábolas, quantas historinhas, essas parábolas, essas histórias, foram cativando o teu, o meu coração, os nossos corações. Você viu Jesus caminhar sobre as águas, e achou que poderia ir até Ele. Tinha a impressão que a sua fé poderia mover montanhas, como Jesus falou. Viu Ele tratar com o publicano que nós escutamos nas pregações, e sentiu que Ele o havia encontrado e perdoado. Viu Ele convidar Pedro para ser pescador de gente, de pessoas, e se sentiu encorajado de fazer o mesmo. Viu o Rei dos Reis ser pregado na cruz, e chorou por ser pecador. Viu o Cristo ressuscitar, e se alegrou por saber que o Senhor vivo está no nosso meio. Ouviu Cristo dizer que quer andar contigo, comigo, fazer parte da tua, da minha, da nossa vida. Viu o Senhor Jesus dizer que Ele
tem um lugar reservado para cada um de nós no céu. Isso são tudo passagens da Bíblia. Enfim, sentiu que você o havia recebido pela sua fé, tinha se tornado filho do Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Eita ferro, que maravilha isso! Mas a jornada é longa, meus amigos. O caminho é que nem uma trilha, né? Terrível. A irmã terrível é a Yolane. Que nem uma trilha, né? O caminho é que nem uma trilha. É tortuoso. Tem um córrego para passar, um aqui, outro acolá. Tem um problema assim, outro assado. Surgiu uma situação inesperada. Apareceu um amigo novo. Jovens, apareceu um amigo novo na vida de vocês, que ofereceu outro alvo. Você estava olhando nessa direção e de repente surgiu um outro alvo para você olhar, que te pareceu mais colorido, mais atraente, mais atrativo, e as lidas da vida absorveram a você e a mim. Então pode ter acontecido que os seus passos começaram a vacilar, o cansaço foi apertando, a rotina foi lhe embaçando a visão, e agora você olha e não enxerga o alvo, você não enxerga aquele alvo. Prossigo para o alvo, você não enxerga mais o alvo nitidamente, teus olhos estão embaçados para esse alvo, e aquela foto, aquele quadro que você achava magnífico, da história do Senhor Jesus, da história da salvação, de repente ficou sem graça, amarelou. Isso acontece na vida do crente também, não é só do descrente, ou meio crente, ou isso ou aquilo. Isso acontece na vida das pessoas que estão, como eu e você, todos os domingos na igreja. A gente às vezes começa a desviar desse alvo, começa a enxergar outro ou outros alvos, e o alvo principal, o foco, começa a ficar embaçado para a gente. Nossa fé esmorece, e aí nós voltamos para aquela estaca inicial, voltamos para aquele quadro inicial onde se falava que caminhar é simplesmente fazer atividades cotidianas, e esquecemos que o Senhor Jesus quer fazer parte da nossa vida no cotidiano, durante os dias todos da nossa vida. Então, se isso estiver acontecendo contigo, comigo, ou vier a acontecer, uma palavra de alento, irmãos. É sempre tempo de reavivar, é sempre tempo de acordar, é sempre tempo de repensar, sempre é tempo de refazer o caminho, sempre é tempo de reencontrar o Senhor Jesus. Não é por alguma situação em específico da vida de cada um. Imagina, desculpa irmão Zé Antônio, de novo eu vou utilizar o irmão aqui como exemplo. Imagina quando você teve essa questão de saúde, se você tivesse abandonado tudo, talvez você já tivesse virado pó, né, irmão? Mas no momento que, por isso que eu falei, pode ser um amigo, pode ser uma outra pessoa que às vezes você nem conhece, e pode ser até uma situação da vida
que te faz refletir novamente. E hoje, quando eu vejo o irmão Antônio aqui, eu vejo essa caminhada na vida dele. Eu vejo o que ele passou, essa situação na vida dele, uma situação difícil de saúde, mas com certeza o irmão um dia poderá vir aqui à frente da nossa igreja, prestar um testemunho da vida dele, mas que nós hoje nos alegramos muito, porque ele está aí presente, e eu mais ainda, porque ele está com a camiseta do Grêmio, azulzinha, né? Então, cara, isso é muito bom, irmãos, é testemunho de vida isso. Garanto que o irmão Zé Antônio tem muito para nos falar, muito do que era de uma vida, e hoje, o que ele vive hoje, quem sabe, ele tem muito testemunho, assim como muitos de nós, ou todos nós, temos testemunhos para dar. Existe um ditado muito simples, quase que óbvio para nós, que diz assim: o melhor lugar para encontrar algo perdido, é óbvio, né, irmão? É pensar onde a gente perdeu o negócio, né? Por isso que quando a gente perde alguma coisa, quando o Marcelo perde uma chave lá, indo lá para a chácara dele, ou ele chega lá para abrir o cadeado do portão lá e não, poxa, onde é que está o controle do portão? Onde é que está a chave desse cadeado? E ele não consegue encontrar. Aí a primeira coisa a pessoa começa a fazer o quê? Começa a puxar nas caraminholas, que onde é que eu estive antes? Onde é que eu estive antes? Para tentar fazer um de volta. Agora eu sei. Eu estava lá banhando com a Gislene, lá na piscina nova, e esqueci esse negócio lá. Então, a pessoa faz essa reflexão, essa reengenharia reversa aí na cabeça. Então, é assim. Existe esse ditado: o melhor lugar para encontrar algo perdido é pensar no lugar onde o perdeu. Mas é assim mesmo. Pense em que momento você perdeu a esperança, o zelo, o amor, a criatividade, a vontade. Pronto. Parta novamente em direção ao alvo. Olha o que Paulo diz: parta novamente em direção ao alvo, deixando para trás esse fardo, e olhando para quê? Para o futuro. E qual é o futuro? É aquele alvo, aquele sol, aquela estrela da manhã, que é o Senhor Jesus, e que eu tenho que colocar na frente da minha vida todos os dias. Onde eu for, a estrela da manhã tem que estar na minha frente. Então, parta novamente em direção ao alvo, deixando para trás esse fardo, olhando para o futuro, para o alvo, para quem te sustenta, e vai recolocá-lo, e recolocar esse alvo na sua vida diária, recolocá-lo nos seus negócios, recolocá-lo no seu emprego, recolocá-lo na sua vida estudantil, estudantes, na sua vida matrimonial, casais, no seu relacionamento social, e também no teu relacionamento, no meu relacionamento com Deus. Vamos reavivar isso, vamos voltar a caminhar, vamos partir novamente. Caminhar, como eu disse, é um verbo de ação, não é um verbo de ficar parado. Partamos. Lá em Hebreus está escrito: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está nos proposta, olhando firmemente para o autor
e consumador da nossa fé. A expressão consumador da nossa fé, presente em Hebreus, descreve Jesus Cristo como aquele que completa, finaliza e aperfeiçoa a fé que Ele mesmo iniciou na vida de cada um. Aquela fézinha que nem de um bebê, foi Cristo que plantou no nosso coração. E agora Ele nos convida a aperfeiçoar. E Ele quer que nós sigamos nessa partida. Voltando agora para esses versículos que Paulo nos coloca. Por favor, Janine, coloca. Vamos analisar rapidamente um pouquinho desses versículos. A primeira parte diz: não julgo que o haja alcançado. O que Paulo está querendo nos dizer nessa noite com isso? Que mesmo ele, Paulo, sendo um grande apóstolo, ele reconhecia que ainda não era perfeito, e não tinha atingido o ápice, o topo da sua maturidade espiritual. Isso ensina para nós que a vida cristã é uma jornada contínua, irmãos e irmãs. É uma jornada contínua de crescimento, não um estado final imediato. A nossa vida inteira vai ser uma busca por crescimento. Vai ser uma jornada que, quando nós chegarmos lá no final, ninguém vai ser santinho aqui de nós, aqui, com o olhar humano. Todos nós continuaremos com certeza sendo pecadores, mas pecadores justificados por Cristo, que nos receberá nesse lugar que Ele guardou para nós. E é isso que Paulo fala. Ele não era, mesmo sendo um grande apóstolo, ele sentia no coração dele que ele não era o bambambam. Era uma questão de humildade que nós somos convidados nessa noite. Uma questão de humildade e de maturidade que nós vamos crescendo na fé, desde que nós estejamos dispostos a isso. Por favor, Janine, o próximo. Então ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecer das coisas, eu não sei se eu coloquei mal ou se tem... desculpa, irmãos e irmãs, a gente às vezes comete uns errinhos na informática, mas eu quis me referir a essa parte antes dessa que a Janine vai passar ou passou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, quer dizer que isso não é um esquecimento de amnésia da gente, mas sim não permitir que o passado paralise o seu presente. Significa liberar e pedir o perdão e focar na graça de Deus. Agora sim, avançando para as coisas que estão diante de mim, Paulo nos convida a colocar o foco daí no futuro. Paulo demonstra uma atitude ativa e proativa de correr em direção ao que Deus tem preparado, em vez de ficar vivendo de memórias do passado. Ele nos convida: se eu tenho alguma coisa para resolver com alguém, ou alguma situação para resolver no mundo, que eu, com a ajuda de Deus, procure resolver, mas que eu não fique remoendo todo o passado. O passado, sim, é importante, porque nós estamos, de qualquer jeito, nas nossas vidas, pisando sobre o nosso passado. Mas que ele não nos sirva para ficar
saudosos pelo passado, só revivendo memórias, mas que nós busquemos esse alvo e sigamos em frente. E por fim, prossigo então para o alvo, ao prêmio da soberana vocação. É um objetivo claro. O alvo, qual é esse alvo? Esse alvo é ser parecido com Cristo. E a soberana vocação de todo o crente é de ser chamado filho de Deus, porque nós recebemos o Senhor Jesus nos nossos corações, e essa é a soberana vocação do cristão. Por isso nós levamos a marca de Cristo, porque no momento que nós o recebemos, o aceitamos e o recebemos, não adianta só dizermos, eu aceito Cristo. Todo mundo aceita Cristo. Agora, quando você o recebe, e a palavra é clara nisso, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa é a soberana vocação do cristão, é ser filho de Deus. Tenha orgulho disso. Fale onde você tenha a oportunidade de falar, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Rei. Essa é a nossa vocação. Por isso nós estamos aqui. Nós não estamos só para preencher lugares aqui. Se cada um tomou a decisão de vir aqui nessa noite, é porque você, porque eu, nós temos isso no nosso coração. Isso o Senhor, desde a eternidade, plantou nos nossos corações. Isso, irmãos, eu gosto quando o pastor Josias fala algumas coisas bacanas, e ele mesmo se entusiasma com isso, e ele comumente diz para nós assim, se vocês fossem pentecostais, vocês davam um pulo aqui, diziam glória a Deus, e cantavam e gritavam, porque isso, e eu faço minhas palavras do pastor Josias agora nesse momento, dizendo isso. Olha o maravilhoso que é isso, nós sermos chamados filhos de Deus. Cara, não é ser chamado filho de um ser humano, filho de Deus, que nos criou por meio dos nossos pais e espera nos levar para junto dele um dia. Caminhar com fé, irmãos, em Jesus significa basear a vida, decisões e esperanças na confiança em Cristo e em suas promessas, em vez de se guiar apenas pelas circunstâncias visíveis ou pela lógica dos homens. É um processo contínuo, por isso é caminhada, é um processo contínuo de confiança e perseverança, onde se acredita no que não se vê, mantendo a obediência e o foco espiritual, mesmo diante dos obstáculos. Quantas vezes a gente desmorona, quantas vezes a gente se sente abatido. Eu mesmo essa semana desabafei para minha esposa lá, que nesses 20 anos de trabalho na empresa que eu trabalho, eu nunca tinha passado um janeiro e um fevereiro tão atribulado, tão difícil, tão exaustivo, de tanta exigência, de chegar quase ao limite da gente, né? E chegou um momento que eu estava exausto mentalmente, exausto fisicamente, e nesses momentos a gente até, esses momentos são difíceis, né? Porque as pessoas que estão do nosso lado às vezes têm que nos aguentar, né, pessoal? E às vezes a pessoa cheia de carinho, cheia de amor com a gente, de repente tu chega lá e dá que nem um jumento, dá um coice na pessoa, né? Mas aí que vem, se a gente tivesse só com o viver,
sem pensar no viver com Jesus, com fé em Jesus, você faria o que nessas horas? Jogava a toalha lá no seu negócio, no seu emprego, na sua atividade estudantil? O que você vai fazer? Você vai entregar os pontos? Não. Nós, nesse momento, temos essa grande força que nos sustenta, que é entregar tudo isso aos pés da cruz, entregar para Jesus. Isso nos reanima, nos reaviva para seguir em frente. Finalizando, queridos irmãos e irmãs, o que define esse caminhar com fé em Jesus? Aqui ficam 5 breves pontos, mas muito importantes, para nós refletirmos nesse momento e durante a nossa semana e durante a nossa jornada. Caminhar com Jesus é viver como aquele primeiro item aqui. São esses 5 itens pequenos. Você pode colocar 200 aí, irmão, mas eu vou ficar só nesses 5 aqui, que já é bastante para a gente. É viver por fé. O que define esse caminhar com fé em Jesus? É viver por fé, não por vista, não só por aquilo que os nossos sentidos captam. Significa que mesmo quando a situação parece contrária ou incerta, a pessoa confia que Deus está guiando e não desiste. Confiar em Deus, mesmo quando o caminho não está claro e as circunstâncias muitas vezes parecem desfavoráveis. Isso é viver por fé. Em segundo lugar, o que define esse caminhar com fé em Jesus é a entrega diária e obediência. Eu já falei alguma outra vez sobre essa questão da entrega, de entregar o dia, renovar a entrega das nossas vidas diariamente. Caminhar com Jesus envolve render o controle diário ao Espírito Santo, obedecendo aos seus ensinamentos. Isso implica tomar a cruz diariamente, ou seja, renunciar ao meu ego e seguir o caminho do Senhor. Eu não posso ficar me achando. Se eu ficar com a soberba de achar que eu sou, por alguma circunstância momentânea, que eu estou super bem, sei lá, financeiramente, em qualquer área da vida, não deixe o seu ego tomar conta. Segue o caminho do Senhor. É reconhecer Jesus como Senhor, permitindo que o Espírito Santo guie cada decisão, cada intenção e cada ação. Por isso que no início eu disse, essa frase parece tão simples, mas ela traz um conteúdo muito, muito grande, porque ela nos convida a colocar isso na nossa vida diária. Eu tenho lembrado de entregar todos os dias, quando eu acordo, quando eu vou fazer as minhas orações do dia, entregar esse dia, entregar o meu trabalho, entregar a minha família, entregar as atividades do dia para o Senhor, e pedir a ajuda dEle. O eu, na vida cotidiana, volto lá para aquele viver, que é simplesmente uma definição de viver, é fazer, é fazer, é fazer, é ir seguindo. Outra definição de caminhar com fé em Jesus é confiança na oração e na Bíblia. Cultivar um relacionamento com Jesus através da oração e da leitura das Escrituras é essencial para fortalecer a fé, especialmente nos momentos de dúvida.
Quando a dúvida bater no teu coração, irmão e irmã, não olhe para as pessoas, olhe para o alvo. Veja o que Jesus deixou de ensinamentos para você. É isso que deve embasar a tua vida. Ponha-se de joelhos, ore ao Senhor pedindo a direção dEle e busque conhecimento nas Escrituras. Não é apenas seguir regras, mas é cultivar uma amizade profunda com Cristo através da oração e do estudo da Bíblia. Outra definição de caminhar com fé em Jesus é seguir o exemplo do Mestre, né? Significa adotar um estilo. Olha que palavra bonita, estilo. O fulano tem estilo, a fulana tem estilo. Mas nós queremos ter o estilo de Cristo. Significa adotar um estilo de vida focado em amor, focado em serviço e valores que refletem os de Jesus, em vez de viver apenas para as coisas do dia. Por fim, amigos e amigas, concluindo, o que define o caminhar com Jesus é a perseverança em meio às dificuldades. É aquele último item ali. Perseverança em meio às dificuldades. É enfrentar os desafios do cotidiano sem desanimar, sabendo que a fé produz amadurecimento e que a vitória final está garantida para quem está em Cristo. Resiliência e coragem. Sabe o que é resiliência? Resiliência é aquela capacidade que existe na natureza e no âmago do ser humano, de que quando houver uma perturbação, seja qual for ela, por doença, por desânimo, por pecado, seja o que for a perturbação que nos tirou do lugar, eu me afastei do lugar. Resiliência é a capacidade que o cristão que está caminhando com Cristo tem de voltar ao equilíbrio, ao ponto de enxergar, continuar enxergando o alvo. Isso é resiliência. E a resiliência envolve coragem, envolve enfrentar os desafios do dia a dia sem se entregar ao desespero, mantendo o foco em Jesus, como Pedro naquela passagem que ele desce do barco e vai em direção a Jesus. Zé Antônio, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas, mas no momento que ele desviou o olhar, o pezinho dele molhou, né? Então, é manter o foco em Jesus. Caminhar com fé não é isento de problemas, mas é ter a certeza de que Jesus está presente e no controle, guiando cada passo. Caminhar com fé em Jesus é um processo contínuo de confiança, obediência e entrega diária. Significa basear a vida no que é, não na circunstância, mas nas promessas eternas de Deus. Submeter a nossa vida, olha bem essa última frase, irmãos, agora é para concluir. Olha só essa última frase. Submeter a nossa vida a Jesus. Submeter a nossa vida a Jesus. E não submeter Jesus à nossa vida. Olha só que profunda, uma pequena frase. Submeter a nossa vida
a Jesus. E não querer submeter Jesus à nossa vida. Ou seja, nós nos moldarmos ao nosso Mestre Jesus. E não querer que Ele assuma a nossa forma. É o que essa frase está dizendo. Assim, irmãos, fica esse convite, para que a cada dia nós vivamos, caminhemos com fé em Jesus, esquecendo ou não fazendo aquela vida que é só uma descrição, que é só o mesmo que você olhar no dicionário. O que é caminhar, o que é viver, mas viver com Cristo, com fé nele. Não, agora nós poderíamos até retirar no final dessa reflexão, poderíamos até retirar essa palavra fé, porque quem caminha com Jesus já é com fé. Essa fé já está junto nisso. Assim, irmãos, fica esse convite para que todos os dias dessa semana e sempre você continue a sua caminhada com Cristo, olhando para esse alvo, e que um dia nós estaremos, como Paulo afirma, a vocação do crente e o prêmio do crente. Um dia, quando nós seguirmos esse alvo, nós teremos esse prêmio, que é estar junto com Ele na glória. Isso é o maior prêmio que um ser humano pode querer. Aleluias. Obrigado, irmãos e irmãs. Convido o pastor Josias para nós seguirmos nesse momento de adoração. Nós vamos cantar uma canção que vai fazer o fechamento e vai nos completar a reflexão desse dia. Enquanto o pastor Josias se prepara para nós cantarmos essa canção, vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Amado Deus, como é bom estarmos aqui, Senhor, e refletirmos na Tua Palavra, a Tua Palavra que é vida, e que o Senhor quer vida em abundância para cada um de nós. Pai amado, nós queremos caminharmos firmes, caminharmos com o olhar fixo no alvo, que é o Senhor Jesus, porque é Ele que sustenta cada um de nós a cada dia, Senhor. Queremos olhar para o Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida, nos momentos felizes, nos momentos de preocupação, quando vamos nos lançar a algum projeto, no início do nosso dia, ao final do nosso dia, durante os dias da nossa vida, nós queremos caminhar com o Senhor Jesus, mas muitas vezes nós tropeçamos nesse caminho tortuoso, muitas vezes não conseguimos atravessar algum córrego que surge à nossa frente, algum obstáculo. Então, Senhor, nós olhamos para Ti, Pai, e pedimos a Tua ajuda nesses momentos, Pai, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Espírito Santo nos console, para prosseguirmos em direção ao alvo, porque esse alvo é a felicidade que o Senhor quer para nós, porque esse alvo, porque caminhar contigo, Senhor Jesus, é ter a paz no coração mesmo em meio às tempestades. Assim, Senhor, se nós olharmos só para nós, a fé e a esperança nós perdemos. Por isso, Pai, ajuda-nos a manter o nosso foco no Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida. Assim, oramos, suplicantes e agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
João Val e Yasmin, me ajudem a cantar aqui à frente essa canção. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Aleluia. Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Amém. Nós já estamos para terminar aí nosso momento de adoração. Eu estava aqui pensando em tudo que foi pregado, esse caminhar da fé. Como é bom a gente ter essa oportunidade de rever, né, alguns conceitos sobre o que é viver pela fé. Mas eu gostei muito da referência ao José Antônio, que o João fez em muito tempo. E volto a dizer, irmãos, nós estivemos num congresso, quinta-feira, que dia que foi? A minha memória aqui já está esquecendo as coisas de agora, nem de para trás fica não. Eu estou esquecendo as coisas de agora. Aqui para trás fica eu já esqueci há muito tempo. Então a gente foi, que dia que foi mesmo? Sexta-feira. Vocês sabem, né? Vocês me acompanham minha vida. A gente foi num congresso lá, um louvor maravilhoso, uma situação muito assim, inusitada, a pessoa cantadora da África, e abençoadoramente cantava. Os meninos estavam muito felizes. É uma igreja do tamanho da nossa, né? É só um lado. Que o outro lado era 5 vezes a nossa igreja. Um lado do tamanho da nossa igreja. Lotado mesmo, lotado. E ali, depois do louvor, a gente viu que teve o momento da palavra, e foi um momento muito bom da palavra. Porém, no momento da palavra a gente entendeu
que palavra tem que ser palavra. E ali se colocou várias palavras para motivar aquela turma ali a glorificar a Deus, pentecostais de plantão. E eu estava observando, irmãos, quantos de nós já não vibramos com aqueles pastores que falam assim: você que está com a dor na coluna, vem aqui na frente. Já vibramos isso? Fala a verdade, só os verdadeiros. A gente vibra com essas coisas, e a gente até quer essas coisas. E nós achamos que essas coisas são as mais importantes. Aí o pastor fala para você assim: bom, você está com a mão na coluna, abaixa, levanta. Já viram isso? Vocês conseguem se ver como bonecos de manipulações? Abaixa. Aí, então anda agora para Jesus. Ah, Jesus curou! E a turma, Jesus curou, levanta aí. Ai, Jesus levantou, curou. E a igreja, irmãos, manipulação pura. Por que eu estou falando isso para vocês? Jesus cura mesmo. Mas se nós fôssemos pentecostais de verdade, quando o Zé Antônio chegou aqui caminhando com as pernas dele, caminhando com o esforço dele, a gente ia falar: Deus, Tu existes, Tu és Senhor. Mas enquanto a gente não entender que o homem às vezes ele gosta de ser vítima da manipulação, a gente vai ser sempre cobrado de alguém para sermos o que nós não somos. Mas louvado seja Deus pela referência que o João trouxe hoje sobre o Zé Antônio. Irmãos, eu não quero saber como que vocês acreditam. Eu quero que vocês entendam que aquele que não andava está andando hoje para a honra e a glória do Senhor. Aí sim, eu não preciso pular, fazer espetáculo. Faz isso. Eu até posso fazer isso, mas isso é ser aquele cara que faz ação diante do palco. Agora, quando nós somos verdadeiros, é verdade. Quando a tua esposa, quando o teu amigo, quando o teu irmão está com enxaqueca e do outro dia está bem, você fala: louvado seja Deus. Mas não, muitas vezes a gente quer usar essa fé que João pregou, ela é muito linda, mas a gente quer usar uma fé mecânica, aquela fé manipulada. Mas obrigado, João, por essa palavra hoje. Que a nossa fé é obediência. Ele botou 5 e já esqueci todos. Nossa fé é obediência, é não olhar circunstâncias, é fitar em Jesus. E que esta igreja, irmãos, entenda, é essa fé que vai fazer o que vocês acabaram de cantar. Rompendo em fé. Para. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do quê? Quando você tem fé, em todo tempo, o poder do Senhor é sobre a tua vida, sobre a nossa vida. E nós vamos terminar, que depois de palavras tão abençoadoras, falando sobre fé, cabe a nós viver em fé, né? Agora, se vocês quiserem viver em espetáculo, deve ter alguns por aí, mas viver em fé é diferente. Eu vou orar, trazendo aqui a bênção apostólica, mas antes eu queria fazer uma declaração contra a pastora Elaine. Você, essa bonitinha aqui, pequenininha aqui. Contra a tesoureira. É tu mesmo. Essa outra bonitinha. Contra a Dalit. Não olha para mim, é você. Essas 3 me excluíram do culto hoje. Nem para tocar violão no prelúdio. E eu falei assim: eu posso fazer o prelúdio? Não, mas a gente não quer que você faça o prelúdio. Aí, a alegação dela assim: não, porque você vai ter que sentar do lado da sua esposa. Cara, não tem coisa melhor do que do lado da minha esposa. Mas vocês entenderam o quanto que Deus castigou vocês? Vocês não me escalaram, vocês não me chamaram, o som não funcionou, eu vim e toquei. Isso é viver de fé, João.
Eu acredito. Vai calar todo mundo. Chama aquele velhinho lá, que nem o baterista toca com ele, porque eu sou ruim. Mas estamos aí pela fé. Irmãos, louvado seja o Senhor. Yasmin, obrigado, Yasmin. Você lindona demais, esforçada demais pela sua dedicação. A Dalit aí assumiu. A Dalit fez um desafio, porque quem fica ali é o Kel, né? Quem ficava aí era o Kel. E o Samuel está sempre aqui na cola. E aí a Dalit aqui sozinha já ligou os trem, fez funcionar. São avanços. E para a gente terminar com a missa apostólica, irmãos, é viver pela fé, sempre. Não vejam algumas coisas que acontecem na igreja como lamúrias. E eu quero dizer uma coisa para vocês: nós amamos o Kel, a Thaís e a Rebeca. Se você parar para assim, pastor, o que houve? Eu vou orar por você, tá? Para expulsar esse demônio de curiosidade. O que aconteceu com Kel, Thaís e Rebeca é o que acontece com qualquer um. Cada um toma decisões, mas eles estão felizes. E para vocês só ficarem com inveja, eu já convidei essa família para comer pizza lá em casa semana que vem. Eu não vou falar de nenhum de vocês, não vou citar o nome da igreja, e vou querer que vocês entendam que a relação que nós temos uns com os outros não é igreja, é amor e fé e verdade. As pessoas fazem o que quiserem da vida delas, mas isso não pode mudar a nossa relação. Kel e Thaís estão passando pela a fase que eles querem passar, pela decisão que querem passar, são pessoas amadas, pessoas que amam a igreja. E quando eu falo amo a igreja, mano, não é que a gente não fala mal de igreja não, que a gente fala. Mas amar a igreja, sim, eu gosto, eu me identifico. Mas vamos parar com esse negócio, eu fiquei tão. Isso, queridos, a igreja é isso. São pessoas que vivem, pessoas que se fortalecem, pessoas que crescem, pessoas que mudam. A igreja é isso. E uma igreja forte, ela não se abala, ela continua orando, continua feliz, continua amiga, e a vida segue. Eu tenho certeza que as pessoas que gostam daqui, quando elas entenderem que devem voltar, elas vão voltar. E se não entenderem, que elas sejam felizes aonde elas estiverem e como estiverem. Amém? Agora sim, será que o pastor brigou? Olha, se você falar isso, eu vou te excluir daqui da igreja. Tá? Fofoqueiro e linguarudo, não quero aqui não, pode ir embora. Será que alguém falou mal? Será que alguém ofendeu? Será que alguém pecou? Problema de quem pecou, meu irmão. Decisão foi deles. A igreja não trabalha com essa história. O que aconteceu? E a igreja não é seletiva. Se é para chorar por um, que chore por todos. Que mais outros saíram. Então, irmãos, nossa igreja é diferente. E vamos respeitar o limite de cada um, o direito de cada um. E dizer assim, as portas estão abertas para todos. Para quem é da igreja, para quem já foi da igreja e para quem quer ser da igreja. E a nossa igreja, ela é sustentada no Senhor. Cabe a cada um de nós amar Thaís, amar Rebeca, amar Kel e dizer assim, glória a Deus. E nem por isso vocês vão deixar de comer sorvete na Famintos e lá hambúrguer lá, porque o Kel, Thaís e Rebeca são pessoas amadas por nós. E nós queremos muito ver eles felizes. Então, irmãos, não tem rompimento com a igreja. É só o momento. Até porque tem pessoas que já faltou mais de 30 dias e nem avisou. O que ela até pelo menos estão avisando. Né? Isso é louvável. Isso é honrado. Então vamos continuar a vida. Chega assim, e se você encontrar aí na rua, você saiu da igreja, Kel? Besteira, gente. Vamos ser mais maduros? Vamos ser mais crentes? Vamos ser mais verdadeiros? Thaís, nós estamos sentindo uma falta tão grande. Mentira. É só para fazer teatro. Né? Que falta faz você? Todo mundo faz falta, não é só Kel e Thaís não. Todo mundo faz falta. Qualquer pessoa faz falta. Então não vamos tratar assim, nossa, será que a igreja errou? A igreja pode ter errado, e daí? A igreja é isso. Mas se a igreja não errou, a igreja também não tem que ficar correndo atrás de muitas coisas não. Nós estamos aqui para ser família, para ser amigos, ser irmãos, e seja lá o que for que estiver acontecendo, vai ser vencido em nome de Jesus. Com o retorno deles ou não, vai ser vencido em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que nós, está aqui, se tem alguém sentindo falta, é a família deles ali, né, que está acostumado a ver eles aqui, mas eles sabem também que são decisões que podem mudar a qualquer momento. Então, cabe a nós parar com essa coisa eu acho que eu sei o que foi. Teve um dia que o pastor brincou com ele. Teve um dia que a Thaís chamou atenção. Gente, para de besteira. Igreja é onde tem gente, tem gente.
ok? E nós não vamos ser diferentes com ninguém. Vamos amar, vamos tratar e vamos ser amados por Ele em todo o tempo. Amém? Feliz com Jesus? Feliz com o Kel? Feliz com a Thaís? Feliz com a Rebeca? Feliz comigo? Não, foi fraco. Feliz com a IBNC? Muito bem. Então, já que eu estou dando esse recado, vou dar mais um. Amanda, está feliz comigo? Fala a verdade. Amanda, no ano de 2026, o Senhor manda te dizer. Ixi. Levanta, Deus volta a te dizer. 2026, eu e essa linda mulher chamada Mariane, nós vamos discipular você. Você tem duas opções, aceitar ou aceitar. E é na sua casa, com a televisão desligada, sem mexer no celular. Uma vez por mês nós vamos chegar na sua casa, estou nem para Narayana, para ninguém. Nós vamos chegar lá, sentar com vocês, vamos discipular o ano todo, até você nos expulsar. Se você não nos expulsar, o outro ano também. A gente continua. Esse recado eu dou para Marcelo e Gislene. Aí aguenta esse casalzinho aqui, ó. Olha o tamanho. Discipulado tem um pãozinho com manteiga. Não tem não. Pode ser sanduíche mesmo, churrasquinho. A mesma coisa eu falo, nós estamos tomando uma mesa discipuladora aqui. Irmãos, quem for entrar nessa mesa discipuladora tem que ser responsável com o estudo bíblico, com oração, com dedicação e compromisso. Nada de visita de lanche. É visita de palavra, de acompanhamento. Ensinar o que é fé, como o João ensinou para nós aqui hoje. Ensinar o que é a igreja, ensinar o que é relacionamento com a igreja, com Deus, e acompanhar a vida da pessoa. Olha, acompanhar a vida da pessoa não é se intrometer na vida da pessoa, não. É acompanhar. E discipulado é dizer assim, eu estou junto com você. Eu creio em Deus, que essa fase vai ser superada por vocês. E eu quero o teu prazer. Claro, Amanda e agora Gilene e Marcelo. Eu falo que vou, mas eu só vou se vocês aceitarem, claro. Discipulado não é forçado. Mas vai ser um ato muito sério, discipulado. Então, já falei para a Gilene e Marcelo, ó, fecha a loja, é segunda-feira, desliga a televisão. Eu vou nem que seja 11 horas da noite. Mas a gente vai lá fazer a gente janta primeiro, depois a gente faz o discipulado. Até chegar aqui já queimou tudo. Bom, então é isso. E podem ser que mais pessoas vão ser consultadas para serem discipuladas. Você pode aceitar ou não, tá? Mas a ideia não é fazer discipulado para fazer fofoca. Nossa, a igreja, não. É falar de coisas que vai fortalecer a relação nossa com Deus, independentemente da igreja. Amém? Acho que era isso. Tu está sem áudio hoje? De tudo? Quebrou o cabo? Não sabe, né? Tem aquela letra do... Só para terminar, gente. Tem aquela letra que fala assim... Soldados somos de Jesus. Como é que é assim, né? De pé, ninguém mandou sentar, ué? Anda, Fátima, lá que você... Pega aqui o microfone de você. Quem é assembleano raiz, pega o microfone aí, por favor. A gente aceita aqui. Vocês conhecem essa música? Sim. Soldados somos de... Janaína, sabe cantar, Janaína? Olha, já está correndo já. Só porque eu olhei para ela roxando, que ela já falou assim. Yolane, conhece essa música, Yolane? Soldados somos de Jesus? Vem aqui, pega esse microfone aí. Não. Você não. É terrível. Mas essa capela, só uma parte. Capela. A nossa marchinha de Jesus, carnaval de Jesus. Olha como é que eles estão sentindo falta do Samuel. Nossa, ora aí, gente. Vixe, não precisa orar não. É só esperar esquentar. Ó, soldados somos... Val, Tom, soldados somos de Jesus. Aí, galera. 1, 2, 3. Soldados somos... Tá bom, é com ela. 1, 2, 3. Soldados somos de Jesus. E
e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está. A vitória! A vitória Deus nos dá! Agora! Breve vamos terminar É isso aí! a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis Pra você! como galadão. Mais uma! Leva o escudo Da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais estamos sós. As flechas do mal não temem, A vitória é nossa em nome de Jesus. Bater até vencer. Aleluia! Olha os campeões dos Bem forte! céus. A vitória Só vem pentecostal! de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de Receba o galardão aí agora, em nome de Jesus. Como Mais um cristão, vamos lá. se alguém cansado sem entrar, sem forças para pelejar, É isso aí! o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantar, Da salvação! e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Agora! Glória a Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui. Aleluia! E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Palmas para Jesus bem forte! Soldados de Jesus! Galardão do Senhor! Amém! Feche os olhos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, Pai, nós te glorificamos. E obrigado, Deus, porque a cada dia nós testemunhamos, Senhor, a tua graça sobre nós. E obrigado pelo privilégio de hoje, para festejarmos com mais uma conquista do Zé Antônio. Senhor, que outras grandes conquistas aconteçam e que o teu nome seja glorificado, Senhor, através da vida do nosso irmão José Antônio. Obrigado pela tua palavra, Senhor, pela presença dos teus filhos e que as tuas copiosas bênçãos sejam sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Estenda as mãos de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Estamos terminados em nome de Jesus. E bom carnaval não. Bom descanso para vocês. Amém.